fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, aos gurus por essa oportunidade, por esse encontro, por podermos celebrar esse momento sagrado e importante juntos, compartilhando energia, vibração e inspiração e absorvendo junto também essas bênçãos de Shiva. Antes de começar, a gente vai entoar o Mahamrityunjaya Mantra uma vez. Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamivandanam Mrityurmukshyamamrita. Om Shanti Shanti Shanti. Atraque a todos. Eu não sei se todos sabem, mas esse mantra também é do Senhor Shiva. É um dos nomes dele. Está todo mundo reunido e a gente está celebrando Mahashivaratri. A ideia não é colocar muito conceito ou teoria, mas talvez só uma compreensão básica do que é essa data e o que a gente está celebrando. Então a gente chama de Noite do Senhor Shiva. Dratri é noite. Maha é a grande noite do Senhor Shiva. Então, todo mês, essa 13ª para a 14ª lua, que é a lua nova, da menor, é considerado como Shivaratri. Mas nesse mês lunar, essa lua da 13ª para a 14ª é a mais importante de todas. Então, hoje a lua está a menor lua. Então, isso também tem um significado, porque a lua está conectada diretamente com a nossa mente. Quando alguém não bate bem, a gente chama do quê? Lunático. Então, significa que a atuação da nossa mente hoje, em nossas vidas, está um pouco menor, mais fraca. Então, é uma oportunidade de a gente fazer um pouco mais de esforço espiritual, um pouco mais de prática, um pouco mais de dedicação, e essas práticas vão ter um efeito muito maior. Nessa primeira perspectiva da Lua. Mas aí soma com essa importância dessa data da presença do Senhor Shiva, que esse dia é conectado com a existência dele, de várias maneiras. Tem várias histórias do porquê a gente celebra hoje. Uma delas é considerado que foi o casamento de Shiva. Hoje foi a união de Shiva e Parvati. E que para nós, essa celebração de casamento não é só lembrar da história de Shiva e Parvati. Se der tempo, a gente vai contar também. Ela é interessante. Eu começo a pensar em história, eu tenho que me controlar. Alguns consideram que é o dia no qual o Senhor Shiva tomou um veneno que ia destruir a criação inteirinha. E aí, para evitar isso, ele pegou e tomou esse veneno. E aí ele não engoliu, ele segurou na garganta. E a garganta dele ficou azul, que é chamado de Nilakanta. Então, a gente celebra também hoje esse ato de compaixão dele por todos nós, porque ele salvou. Um outro é considerado hoje o dia da dança da destruição dele, da dissolução. Foi quando ele fez essa dança e ele eliminou todo o mal. E um outro aspecto é considerado quando ele se fundiu com os Himalaias, com Kailasha. Ele meditou tanto, e ficou num estado tão imóvel como uma montanha, que ele se fundiu com essa montanha
e essa montanha adquiriu os poderes e as qualidades, os aspectos, os atributos de Shiva. E é por isso que eles fazem as peregrinações e os parikramas ao redor dessa montanha sagrada. Mas para nós o importante é saber que tem uma energia, tem um poder. Os mestres falam que hoje esse nosso poder de ascensão da nossa energia espiritual, que é o que a gente está fazendo na prática, na Kriya, é muito mais intenso. Então, todas as nossas práticas têm um valor muito maior. Essa lua pequena também significa que hoje o dia a noite está mais escura. Mas aqui, escuridão também pode ter um outro significado, que é os nossos sentidos não estão tão para fora. A nossa atenção, a nossa mente que está menor, significa que está sem tanta atuação para fora, porque normalmente a nossa mente, os nossos sentidos estão mais extrovertidos de noite ou de dia? De dia. Então, essa perspectiva de maior noite também significa uma quietude maior. Uma oportunidade de a gente também entrar nessa quietude, olhar mais para dentro e perceber Shiva. E quem é Shiva? Como eu falei para vocês antes da primeira meditação, Shiva é o pai da yoga. Ele foi como primordial da yoga. Então, hoje a gente está reverenciando o pai da yoga. A gente está praticando yoga. Então, recebendo as bênçãos dele para a gente fluir nesse caminho de yoga e alcançar esse estado de realização. O Senhor Shiva também ele é um aspecto da trindade. Então, no hinduísmo, a gente tem Deus absoluto, sem forma, que é chamado de Brahman. Ele não tem atributos, ele é impensável, não dá para a gente falar, fecha o olho e pensa em Deus. Mas esse Deus absoluto, ele começou a criar. E a partir desse desejo dele de criar, começou a manifestação. E essa manifestação tem 3 aspectos. Ela tem o aspecto da criação, da sustentação, da manutenção e da destruição, dissolução ou transformação. As pessoas pensam em Shiva como destruidor, a pessoa tem meio medo. Hoje teve uma pessoa que falou, eu posso oferecer essa comida para o senhor Shiva? Era uma comida usada que estava na geladeira. Eu falei, ele é o senhor da destruição. Cuidado com o que você vai oferecer. Eu vou orar por você agora. Vocês vão ver que ele está chorando agora, que eu falei. Vocês vão saber quem é. Então, desses 3 aspectos que existem em toda a criação, então, assim, esses nomes, nessa perspectiva, esses nomes foram associados nomes e formas e atributos para essas qualidades de criação, manutenção e destruição. Veio tudo de Deus absoluto, mas esse poder de Deus que cria é chamado de Brahma, sem N. Esse poder de Deus que mantém tudo é chamado de Vishnu. E esse poder de Deus que renova, que destrói e dissolve, Shiva. Então, a gente está reverenciando hoje esse aspecto da renovação. E por que não da destruição? Destruição não é negativo ou é? Você está com um monte de pensamento negativo, aquilo lá não sai da sua cabeça. E aí, de repente, passou? Aquele pensamento foi destruído. Você agradeceu a Shiva? Então, hábitos negativos, ou tudo tem esse processo. Destruição não é negativo. Você comprou uma casa velha e você quer transformá-la, você precisa derrubá-la. Um bebê tem que ser destruído para que ele se torne um menino. O menino tem que ser destruído para que ele se torne um adulto. Um adulto tem que ser destruído para que ele se torne um velho. E o velho tem que ser destruído para que ele se torne sem forma. Esse aspecto está presente. Essa dissolução é necessária, senão nada. Você vai cozinhar, você precisa destruir ou
mudar aquela forma daquele legumes para transformá-lo em um prato. E aquele prato você tem que destruí-lo para transformá-lo em pasta para engolir. E aquela pasta, e assim segue. Você já sabe onde vai parar. Mas sempre transformando, transformando. Então, se não tem a presença e o poder do Senhor Shiva, então a gente está celebrando esse poder da dissolução. E a gente precisa, no caminho espiritual, disso. Eu preciso incinerar e destruir o meu velho eu, individual, ignorante, meus velhos hábitos. Eles precisam ser destruídos. E esse é o poder de Shiva. E a gente está aqui para oferecer e para se conectar com esse poder. Então, hoje, nessa noite especial, pensem o que eu quero destruir. O que eu quero oferecer para Shiva. É individual, não é para oferecer aos outros. São 3 aspectos. Vocês riem, é? Eu recebo cada pedido de oração. Eu estou pensando em encerrar esse negócio de pedido de oração no site. O Sr. Shiva ia ter muito trabalho se ele fosse ouvir tudo. Outro aspecto dessa trindade, que é o aspecto também que rege a criação toda de Brahma. Esse poder de Brahman, já com características, ele vem junto com 3 qualidades. Então, tudo que a gente vê na criação tem criação, manutenção e destruição, e é formada e mantida por 3 aspectos, 3 energias diferentes na criação. E essas energias são chamadas de Sattva, Rajas e Tamas. A energia de equilíbrio, a energia de criação, de movimento e a energia de inércia. De novo, isso a gente pode olhar na criação, a gente pode olhar nas nossas próprias vidas. Nas nossas próprias vidas, o tempo inteiro tem Brahma, Vishnu, Shiva. Sim ou não? Você tem uma ideia, ela se mantém por um tempo, ela vai embora. Tudo. E essas 3 qualidades da natureza, Sattva, Rajas e Tamas, também estão dentro de nós, na nossa mente, em toda parte. Rajas está associado com qual dessa trindade? Rajas está associado com o quê? Brahma. Pronto, cada um falou um. Não custa tentar. Criação. Para criar, você precisa de energia, de movimento. Brahma. Sattva é o equilíbrio. E o equilíbrio é a manutenção. Se você cuida de algo, se você tem esse aspecto, ele vai durar mais. E Tamas? Sobrou um. Shiva. E Tamas não é o aspecto, Tamas não é negativo. Tamas significa esse período pode ser esse período de escuridão, onde os sentidos, por exemplo, quando você está dormindo em sono profundo, isso é Sattva, Rajas ou Tamas? Tamas. E qual é a experiência? Você fica triste, você lembra da sua conta para pagar? Você lembra que você ama o seu filho, o seu marido, o seu gato, o seu papagaio? Sono profundo, não. Tudo dissolvido. Esse é o aspecto de Shiva. E qual é a experiência? Bem-aventurança. Então, é o aspecto da dissolução também. Esse tamas é o aspecto, representa não só a inércia, mas representa também a inatividade ou a inação da sua mente, dos seus sentidos, dos seus desejos e de tudo, que representa essa dissolução desse aspecto. Então, o tempo inteiro a gente está lidando com isso. Então, hoje a gente está reverenciando esse aspecto da dissolução, da transformação, que é um dos aspectos extremamente importantes na nossa vida, espiritual, especialmente. Shiva também representa um grande modelo de como a gente deveria viver no mundo. Shiva era monge ou casado? A gente já falou, casado. E vocês conhecem a família dele ou não? Sim? Como é a família dele?
todo mundo alinhado. Shiva é um yogi desapegado. Vive no crematório. Quase sem roupa. Ele usa uma pele de elefante, umas cobras enroladas no pescoço e cinza de cadáver incinerado. A esposa dele é Parvati. E a Parvati é a expressão da mãe divina, mas ela é linda, sempre com sares lindos, com joias, com... É o oposto. Ela é toda fashion. E aí tem os filhos. O Felipe gostou do fashion da moda, eu já sei. Por quê? Aí tem os filhos. Ele tem dois filhos. Quem é o filho de Shiva? Ganesha, que é um gorduchinho com cabeça de elefante e ele é ele gosta de estudar. Então ele fica estudando e ele gosta de comer ladu. Então ele fica sentado lá e comendo ladu e estudando. O outro filho de Shiva e Parvati é Kartikeya. E ele é o oposto, ele é o chefe do exército celestial. Ele é magrinho, ele é malhado, atleta e não para. Oposto os dois irmãos. E aí cada um tem seu pet. Alguém sabe qual é o pet do Sr. Shiva ou não? Alguma ideia ou não? O pet do Sr. Shiva é um touro. Aí a esposa dele tem um pet. Quem é o pet da mãe divina? Hã? Um poodle? Não, um leão. Ou seja, o pet da mãe divina está morrendo de vontade de dar uma mordida no pet do Sr. Shiva. Eles são inimigos. E aí tem o pet do Ganesha. Qual que é? Um rato. E aí o pet de Kartikeya? Um pavão. Um é predador do outro. E o Sr. Shiva cheio de cobra lá querendo pegar o rato do Ganesha. O pavão querendo pegar a cobra do Sr. Shiva. E ainda assim, cada um com uma completamente diferente. E ainda assim, vivendo em harmonia. Então, o que isso quer dizer para a gente? Por favor, não queiram comprar esses pets. Mas significa que dificuldade vai ter em todo lugar. E essas diferenças vão existir. Até mesmo no casal divino tem essas diferenças. Mas aí é como a gente tem que lidar com isso. Então, ele é um exemplo também de... Não adianta ficar vendo as diferenças e focando nas diferenças. E também não adianta você querer mudar os outros. Para qualquer tipo de relacionamento, seja no mundo, ou seja dentro de um ashram, seja na caverna dos Himalaias, a gente tem que ter essa aceitação. A gente tem que ter essa tolerância. A gente tem que ter essa compreensão. Se eu vim parar numa família, se eu vim parar num ambiente, se eu vim parar com esses relacionamentos, é algo que eu preciso aprender. É o meu ciclo kármico que me trouxe nessa união. E eu preciso compreender, aceitar, crescer e equilibrar. Então, essa é uma mensagem também do Sr. Shiva para todos nós. Tolerância, aceitação, paciência, compreensão. O Sr. Shiva, ele tem vários nomes. E esses nomes do Sr. Shiva, eles têm a ver com nossas vidas. A gente não está só reverenciando Shiva. Nós estamos querendo acessar e se conectar com Shiva. Se eu ficar só olhando a foto dele e cantando Shiva, 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 não, eu quero me tornar Shiva. Então, vários nomes ele tem, muitos. Só que os nomes dele representam coisas ou aspectos que a gente deveria trabalhar na vida, que a gente deveria desenvolver. Então, o primeiro nome dele é Shiva. E o que significa Shiva? Auspiciosidade. E o que isso quer dizer nas nossas vidas? Shiva é formado por uma palavra e uma letra. É formada por Shava. A palavra é Shava. E aqueles que fazem Hatha Yoga, o que significa Shavasana?
Hum? A postura do cadáver. Então, Shava significa cadáver. Você fala, mas eu não quero ser cadáver. E tem uma letra, I, Ikara. E I significa Shakti, que é o poder. Ou seja, Shiva é Shava, o cadáver, junto com Shakti, o poder. E o que isso quer dizer nas nossas vidas? Qual é o poder nas nossas vidas que traz vida a esse cadáver? Hum? A respiração. Então, o que é trazer auspiciosidade para a sua vida? Lembre da sua respiração. Ela é o fluxo e que faz essa criação inteira. Então, se você está alinhado, se você está associado com essa respiração, sua vida vai ser auspiciosa. E se você esquece dessa respiração, você é Shava, andando para lá e para cá, igual um cadáver. Se eu não lembro da razão desse existir, o porquê eu estou respirando, qual a diferença entre eu e um cadáver? Então, a gente esquece o tempo inteiro. Sem essa respiração, sem I, sem o Shakti, o meu poder, eu sou um Shava. Então, o que eu quero ser na vida? Shava ou Shiva? Shiva, lembrando da respiração e aproveitando cada respiração para se conectar, é auspicioso. Shava, esquecendo da respiração, esquecendo a razão de existir e vivendo igual uma máquina nesse mundo, Shava. Aí cada um decide. O outro nome de Shiva é Shankara. Shankara é que sempre faz o bem. E aí, para eu pensar, como estão meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações no mundo, minhas atitudes? Acorda de manhã e fala, hoje eu vou ser Shankara. Eu estou falando para mim também. Eu vou só fazer o bem. Para as pessoas, para mim, para a natureza, para os recursos naturais que eu tenho, a água, a luz, energia. Eu vou fazer o bem de todas as maneiras. Chega no final do dia e pergunta quanto eu fui de Shankara. É muito legal isso. Se você depois a gente pode passar esses nomes para vocês. E ele serve de um guia para o seu dia. O próximo nome é Nataraja. E o que é Nataraja? Esse simbolinho aqui atrás é o da dança. O Shiva é também o pai da dança, o pai da arte, ele é multitalentoso. Então, Shiva significa o dançarino real e ele significa também o ator real. Ele foi o primeiro ator. E o que significa ser Nataraja nas nossas vidas? O que significa ser um ator? Saber fazer o seu papel. Saber fazer o seu papel e saber que é um papel. Sterma, quando você está atuando, se você esquece que é um papel, você fala, meu Deus, alguém vai me matar. O que vai acontecer? Então, o que é Nataraja? Viva nesse mundo, mas saiba que esse mundo é um palco e eu estou atuando. Se eu esquecer, se eu me apegar, se eu sofrer, eu não estou fazendo o meu papel direito. E o diretor vai tirar do palco. Então, como eu estou vivendo? Isso significa uma atitude de desapego. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Isso é Nataraja. Eu vou fazer meu papel da melhor maneira possível. Como pai, como monge, como filho, como aluno, como qualquer coisa. Mas eu não vou esquecer que é um papel. E no final do dia, o diretor divino vai falar: maravilhoso, foi promovido. Nataraja. Acorda de novo de manhã e fala: hoje eu vou lembrar. Eu vou fazer meus papéis, mas eu não vou me apegar a esses papéis. O mundo é um grande palco, um teatro. Eu sou o ator, Deus é o diretor, e tudo que vem para mim, tudo que está acontecendo são os coadjuvantes. Agora eu estou usando um figurino laranja, outro figurino, outro figurino. Se eu lembro disso, que a vida é um palco, a minha perspectiva muda completamente. Certo?
O próximo nome do Senhor Shiva é Mahakala. Maha é o grande, Kala é tempo. O que significa Mahakala? O Senhor do tempo. O grande Senhor do tempo. E aqui me veio uma... O que significa isso nas nossas vidas? Especialmente o Guruji. Ele é o Senhor do tempo. Ele não perde um segundo. Esse já é mais difícil para a gente. Daqui 5 minutos eu tô aí. Eu chego 1h30. Eu fui na Bolívia e tinha uma palestra pública. Estava marcada às 7. E aí a pessoa que organizou falou... Falei, a que horas acaba? Umas 10h30. 10h30? Não vou falar tanto assim. Não, mas é que o pessoal vai chegar no mínimo 8h30. Falei, o quê? Marcou às 7? E nós vamos esperar 1h30 para começar? Pode esquecer. Se tiver só eu e você lá, nós vamos falar. Mahakala, como você aproveita o seu tempo? Tempo é Deus. Você desperdiçar tempo é desperdiçar Deus. 1 minuto é Deus. 1 minuto perdido é 1 minuto de divindade perdido. Então, Mahakala significa como eu uso o meu tempo para meditar em duas perspectivas. Eu sou pontual e sou eficiente e, mesmo sendo pontual e eficiente, eu estou usando com o que aquela eficiência e pontualidade? Porque se eu estiver usando para inutilidade, eu também não estou usando bem, eu não sou Mahakala. Então, essa perspectiva é como eu uso o meu tempo. O próximo nome dele é desse mantra, Mrutyunjaya. Maha Mrutyunjaya Mantra. Hoje não vai dar tempo de a gente discutir tudo. Mrutyunjaya, que significa aquele que venceu a morte. Tem uma história do Senhor Shiva que uma pessoa, um menino ia morrer, ele se grudou no símbolo de Shiva, no Liva, e começou a chorar, e orar, orar, orar. O Senhor Shiva veio e deu uma voadora no Senhor Yama, coitado. Expulsou o Senhor Yama. E aí esse menino se tornou imortal. Então, Mrutyunjaya significa aquele que venceu a morte. E o que significa vencer a morte? Para nós. Hã? Consciência da imortalidade. Consciência da imortalidade. Não se apegar ao corpo, mas se apegar à essência divina. Saber que esse corpo é temporário, ele vai embora, mas eu não. Então, não é que esse corpo vai ser imortal, mas uma pessoa que se conecta com a imortalidade, com a essência dela, mesmo vivendo nesse corpo, ela se torna imortal. Se eu esqueço disso, eu sou mortal, porque a minha consciência, a minha percepção é que eu vou morrer junto com esse corpo, e é por isso que eu vivo com medo. Então, o que é Mrutyunjaya? Aquela pessoa que eliminou o medo da vida. Se ela é imortal, ela vai ter medo do quê? Certo? Tem muitos outros nomes ainda do Senhor Shiva. A gente vai seguir. Agora a gente vai cantar um pouco. E aí na nossa próxima sessão a gente continua discutindo alguns nomes dele. Certo? Obrigado a todos.